Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 47 ao 50, diz a palavra do Senhor. E disse-lhe alguém: Eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Explica esses versículos, evangelista. Olha, lindo versículo e palavras maravilhosas que o nosso Messias nos ensinou, né? Quando ele falou isso, ele tirou a hipótese que é a religião que salva. Um dia eu estou em tal igreja, outro dia eu estou em tal igreja. Eu quero salientar aos ouvintes, aos irmãos, aos queridos, que eu não sou contra, né? A palavra de Deus não é contra que nós temos um lugar específico para nos reunirmos, né? Para fazer a vontade de Deus, porque antigamente era em casa e a casa é um pouco apertada, hoje tem mais gente, portanto devemos ter uma congregação que não é igreja, porque a igreja somos nós quando estamos reunidos, né? Eu sempre explico isso, quem é que pensa que a igreja é aquela casa, não. Existe até pastor que está chamando pessoas de desigrejado se não for lá, não. Jesus nesse versículo disse: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Portanto, em todas as religiões, se tiver pessoa que faça a vontade de Deus, está agradando a Deus, se torna irmão de Jesus através de adoção. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 adiante. Pela adoção, quando a gente crê e se converte e muda de atitude, né? Se a gente tiver em uma religião seguindo ensinamento de homem, nós não estamos fazendo nada. Se você for ler o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, Jesus disse: tenha cuidado com os falsos profetas, que vos apresenta disfarçado de ovelha, mas por dentro são lobo roubador. E o versículo 16, ele disse: pelos seus frutos vocês vão conhecer as ações deles, né, que são diferentes do que a Bíblia ensina, do que Jesus ensinou, né? O apóstolo Paulo disse: olha, se eu ou um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, que seja anátema. Ele disse, prestem bem atenção, ele disse: ainda se eu ou um anjo do céu descer e pregar outro evangelho, que seja anátema. O evangelho significa arrependimento, né? Significa arrependimento. Isso está escrito no livro de Gálatas 1, 8 a 19. Você não lê esse trecho, você vê. Agora, Jesus disse no capítulo 21, no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, tem parte no reino do céu. Veja, outra charada, outra palavra que matou a história de religião. Mas sim todo aquele que faz a vontade de meu Pai, né? Então, nós temos que saber que não é religião, é fazer a vontade de Deus onde você estiver. Até porque Jesus disse: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, como eu já disse, é muitas religiões, mas nem todo faz a vontade de Deus. Porque Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, disse assim, e o versículo 22, muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus dirá explicitamente: apartai de mim, vós que praticam a iniquidade. Confira na sua Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia e se basear na Bíblia, porque Jesus disse: os falsos profetas vêm do meio de nós, da igreja. Também na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, você vai ver, você vai ler e vai aprender a servir a Deus e tirar esse negócio de religião da cabeça. Fazer justamente o que Jesus mandou, fazer a vontade de Deus e não ser cúmplice, como está escrito em Efésios 5 e 11, porque a gente, quando é cúmplice das falsas promessas,